E agora? Agora é o momento da verdade. Agora vamos reagir, vamos ver, e só temos duas hipóteses. Só damos os parabéns, coisa que eu duvido. Ou então vamos ser bastante críticos, com uma postura completamente diferente de entrevistar André Ventura daquilo que foi a entrevista com o Tó Zero inseguro. Vocês lembrem-se que eu, quando fui a entrevista do Tó Zero inseguro, podem ir ver no canal, eu acusei o estudo. Notava-se claramente que o Tó Zero estava a ler o teleponto, notava-se claramente que as perguntas tinham sido todas combinadas, uma falta de espontaneidade que dói. E como é que será que foi com o André Ventura? Será que vamos criticar? Ou será que vamos dar os parabéns por acreditarmos que foi minimamente justo? Não sei, meus amigos, mas vamos já agora ver a entrevista para podermos então reagir. Ainda antes de passarmos a entrevista, não se esqueçam, toca a subscrever, dar like, comentar, e algo que eu vos tenho pedido a todos, mostrem os vídeos a quem não tem acesso às redes. No vosso telemóvel mostrem os vídeos aos velhotes, mostrem os vídeos a quem não consegue ter acesso às reações imparciais que nós temos sempre aqui no canal. Muito obrigado, vamos ver. Muito boa noite. Ao 8º dia de campanha, a caravana de André Ventura está hoje em Beja. André Ventura, muito boa noite, muito bem-vindo. Os últimos dias têm dado maior atenção ao trabalho que está a ser feito para recuperar algumas das zonas mais afetadas pela depressão Christine. O Estado, como sabe, respondeu com um pacote global de 2,5 mil milhões. O senhor disse na altura que os apoios de 500 e de 1.000 euros eram claramente insuficientes para quem tinha perdido tudo. Hoje certamente já saberá que uma coisa são os apoios sociais diretos e outra é o valor de até 10 mil euros para a reconstrução de habitação própria e permanente. Parecem estes valores mais adequados nesta fase já? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a resposta a esta crise foi reveladora de muita incompetência que há no nosso Estado e também de uma enorme falta de empatia para com as pessoas. Digo uma enorme incompetência porque nós já tínhamos tido outras crises que devíamos ter aprendido com elas, como aconteceu com os incêndios este ano, em 2017, como aconteceu com o apagão, que foi há uns meses atrás, e em que toda a gente falou de geradores, de energia, etc. Passaram estes meses todos, não havia geradores nas autarquias, os autarcas pediam geradores, o Governo dizia que já os tinha comprado, mas ninguém sabia onde é que estavam, o Ciresp voltou a falhar, apesar de já lá termos gasto 700 milhões de euros, e sobretudo não tivemos uma resposta à altura de um Estado que, como tenho dito, nos cobra tanto em impostos e não foi capaz, sabendo que vinha aí, que não era uma tempestade, mas um comboio de tempestades, sim, de coisas simples como reconstruir telhados. Morreram 3 pessoas só nas últimas horas, porque estavam elas próprias a reconstruir os seus telhados num Estado que devia ter feito isso e não fez. Hoje eu verifiquei... Mas em tão pouco tempo não é pedir demasiado do Estado uma resposta mais rápida do que aquela que seria humanamente possível? O que lhe perguntava, de facto, era em relação às verbas. Para irmos por segmentos. Claro. Já lhe parece mais adequado, pelo menos, estes valores, agora que já os conhece melhor? Eu hoje disse aos jornalistas que acho que só por isso esta campanha já tinha valido a pena. Porque foi preciso chamar a atenção para um absurdo que o Governo tinha dado a entender e tinha anunciado. 500 euros por pessoa, Clara de Sousa. 500 euros. Nos apoios sociais imediatos. 500 euros. Mas alguém faz alguma coisa depois de ter perdido praticamente a casa toda, ou a exploração toda, ou ter visto os seus caminhos cortados para a casa, ter ficado sem janelas com 500 euros. Mas aí vão os apoios à reconstrução e não são os 500 euros. Não, isso é outra coisa. Eu estou a falar daquilo que as pessoas precisam imediatamente. Quer dizer, quando nós temos um Governo que acha que 500 euros ou 1.070 euros são suficientes para famílias que acabam de perder tudo, está tudo errado. Portanto, eu acho que o Governo nos fez bem em vir deixar claro que esses apoios na reconstrução podem chegar a 10 mil euros. Mas repare, mesmo assim, 10 mil euros, eu tive com os meus olhos, eu fiz aquilo que, olha, que o Governo devia ter feito logo no próprio dia, que foi ir ver pessoalmente pessoas que tinham perdido praticamente tudo, a sua exploração, a sua casa, os seus negócios. E sabe por acaso o que é que me disseram? Que já nas outras tempestades, nos outros problemas, que esperavam que o Governo não voltasse a cometer o mesmo erro. Fazer estes limites de 10 mil euros ridículos para quem acaba de perder tudo, mas eu acho que o 500 euros ainda foi mais insultuoso para quem todos os dias, enfim, contribui para o Estado português e não tem nada de volta. E onde é que, no seu entender, seria necessário colocar mais dinheiro no apoio direto às famílias, às empresas, na recuperação da rede rodoviária, por exemplo, afetada? Agora. As pessoas estão a precisar agora. Não estão a precisar de apoios que dependam de vistorias das CCDRs. Vamos ser francos, a maior parte das pessoas não sabe o que é CCDR, nem sabe para que é que servem. As CCDRs são dos segmentos mais burocráticos do Estado. Ficar à espera que qualquer vistoria aconteça, nós ainda, em relação à última tempestade, há vistorias que ainda não estão feitas. E, portanto, só podemos estar a gozar com as pessoas quando lhes dizemos que neste país o Estado leva-lhes metade em impostos, diretos e indiretos. Mas quando precisam do seu apoio, vão ficar dependentes de não sei quantos processos burocráticos. Então, muito rapidamente, o que é que este Governo poderia ter feito diferente, Clara, e mais rapidamente? Deixa-me só dizer isto. Mais grave ainda foi um ministro ir à televisão dizer para as pessoas usarem o seu salário do mês passado. Até ao final deste mês. Até ao final deste mês. Porque isso mostra como os ministros e os primeiros ministros e quem nos tem que governar de facto não têm nenhuma noção da realidade. As pessoas não ganham o salário do ministro, nem do deputado, nem do presidente de Câmara. As pessoas ganham 900 euros. Há pensionistas que têm 200, 300 euros, viram-se perder tudo e agora ouvem um governo dizer assim: usem o salário do mês passado. Onde é que está a competência, a empatia e onde é que está aquilo que precisávamos, que era um Estado que funcionasse? Não está. E quando se junta incompetência com falta de empatia, dá em tragédia. E é isso que está a acontecer neste momento. Deixe-me só dar outra nota que eu acho que como candidato a Presidente da República devo dar também. Que
é sobre a Sra. Ministra da Administração Interna, Sim. que conseguiu dizer várias coisas, todas elas trágicas, em 3 dias. Ela vai ser ouvida com caráter de urgência no Parlamento. Que explicações é que espera da Ministra? Olha, uma era, pelo menos, saber que plano nacional é que existe e não perguntar, mas que plano é que existe? Eu não sei de plano nenhum. Quando uma própria Ministra da Administração Interna diz que não faz ideia de um plano nacional de proteção civil, isso transmite para o país uma ideia de absoluto desleixo, de absoluta desorganização. E isto também é sofrimento, claro. Quando a Ministra diz, no meio da tragédia, que não sabe o que é que aconteceu, quando era fácil perceber o que é que aconteceu, que não sabe o que é que tinha que fazer, quando também era fácil, na minha perspectiva, pelo menos saber como se devia reagir. E diz que estamos a entrar num processo de aprendizagem coletiva, eu deixo esta pergunta à Ministra da Administração Interna, que não me leva a mal. Quantas mais pessoas vão ter que morrer nesta crise para o Estado português fazer a aprendizagem que tem que fazer e ir em auxílio dos seus cidadãos? E eu acho que o Governo, o Estado e mesmo o Presidente da República, que acho que viajar para o Vaticano no meio de uma crise destas, nem parece o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é de uma falta de empatia gigantesca. Portanto, eu acho que funcionou francamente tudo mal, de uma incompetência grotesca, e nós já devíamos ter aprendido com isto. Se for eleito Presidente, que escrutínio é que fará para acompanhar esta situação, para terminar este tema? Quando eu falei da proximidade é porque eu acho mesmo que um político deve ser de proximidade. Eu estive no dia a seguir em Leiria, na zona que tinha sido devastada. Ouvi críticas, como um político tem que fazer. Ouvi muita gente a apoiar. Ouvi pessoas a agradecer-me por estar ali presente. E eu não sou nem Primeiro-Ministro, nem Presidente da República, nem Presidente da Câmara. Mas entendi que, pelo cargo a que me estou a candidatar, devia estar junto das pessoas. Esse sinal de proximidade, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, devia ter sido dado de início. E depois, nunca passar a ideia à população que não fazem ideia de com o que é que estão a lidar. O Presidente da República, por acaso vi hoje, isso respondeu a um jornalista assim, ninguém tinha a noção da dimensão dos danos e dos estragos. Muitos autarcas também não tinham. E a própria jornalista perguntou-lhe ao Sr. Presidente, se tivesse vindo no próprio dia, ou no dia a seguir, tinha visto logo a dimensão dos estragos. Quando os políticos se fecham nos seus gabinetes, passam a ver da televisão o que está a acontecer, e não têm medo da população, têm medo do seu povo, está tudo errado. Portanto, eu diria que a proximidade fez falta, mas também deixe-me dizer-lhe o que é que eu acho ainda que fez falta. Fez falta nós, de uma vez por todas, olharmos para certos setores do Estado que estão a falhar e falham em todas as catástrofes, em todas as epidemias, claro, e não podemos ter tolerância com eles. Eu refiro-me à proteção civil e refiro-me aos sistemas de comunicação montados. Eu não aceito que no meu país se gastem 700 milhões de euros num sistema de comunicações, que sempre que há uma tragédia dizemos que vamos mudar, que sempre que há uma tragédia dizemos que vamos alterar, e quando as coisas acontecem, falha sempre nos incêndios, nas cheias, no apagão. Eu acho que nós não falhou com a mesma dimensão que falhou em 2017, mas falhou. Eu vi polícias e esquadras de polícias dizerem que ficaram horas sem comunicações. Sim. Isto, na minha perspectiva, não é aceitável. E eu acho que um Presidente da República, só antes de mudar no sistema, eu acho que um Presidente da República pode não ser uma força de bloqueio, mas ser uma força de exigência e de escrutínio. É isso que eu quero ser. Porque se formos o António José Seguro disse uma coisa numa das entrevistas que deu, não me recordo se foi ontem ou se foi anteontem, que disse: o meu primeiro dever de lealdade é com o Primeiro-Ministro. Não é. O nosso primeiro dever de lealdade é com o povo português. E é isso que devemos fazer, mesmo que isso gere politicamente alguma perturbação. As pessoas que estão sem telhado também estão com perturbação. As pessoas que estão sem alimentos também estão com perturbação. As pessoas que estão sem caminhos para aceder às suas casas também estão com perturbação. Portanto, um Presidente tem que ser exigente em nome do seu povo. É isso que eu espero poder fazer. André Ventura, o senhor já disse que deixará a liderança do Chega se for eleito Presidente. Quando é que pensa fazê-lo exatamente? Na noite eleitoral, antes da tomada de posse? Depois da tomada de posse? Eu acho que o Presidente da República é o cargo político, enfim, de chefia, de liderança de um país. E por isso sempre entendi que não se deve confundir com a liderança de um partido. O povo português foi chamado a votar no dia 8, escolheu que eu estivesse na segunda volta, portanto que fosse o candidato do direita mais votado. Sim. Isso deu-me uma enorme honra. Isso significa também que na escolha que fizerem, saberão que a decisão do Presidente da República terá um impacto de mudança em todo o sistema político e que para o Chega obrigará depois a fazer uma escolha democrática de evolução. Mas quando, André Ventura? Enfim, se eu for eleito Presidente da República, o Chega terá que iniciar rapidamente no dia? Um processo, não digo no dia, mas terá que iniciar rapidamente um processo de Eu pergunto isto não é? porque entre a eleição e a tomada de posse pode haver momentos de alguma instabilidade política e nessa fase compromete-se a não ter qualquer tipo de intervenção política junto do Chega, mesmo que de forma informal. Sim, Clara Sousa, mesmo que informal. Eu quando disse que queria fazer uma campanha e fiz, toda ela baseada em questões das pensões, da saúde, da justiça, do combate à corrupção e sair das picarias partidárias, eu estava já a transmitir aos portugueses a imagem que quer que seja de Presidente da República de duas coisas. Que serei um Presidente fora dos partidos, mesmo tendo um partido, como Tomás Soares também tinha um partido, como Jorge Sampaio teve partido, como Cavaco Silva teve partido. Portanto, não deixarei de ser uma pessoa com partido e com ideias e com convicções. E quem vota sabe isso muito bem. Ninguém está a votar ao engano. Pensar, ele, afinal não é bem o Chega. As pessoas sabem que eu sou o líder do Chega e um dos seus fundadores. Portanto, votaram nisto, quiseram. Mas não quer ser líder do Chega se for eleito Presidente. Evidentemente, nem acho que isso fosse razoável. Acho que isso é importante. A segunda coisa que acho importante é dar ao Chega, como maior partido no Parlamento, segundo maior partido, ou maior partido da oposição neste momento, a capacidade de, sem influência e sem interferência, escolher o sucessor. Então, é precisamente nesse ponto, porque eu lembro-me ainda de uma entrevista que o André Ventura deu há uns anos ao Vítor Matos. Ainda continua a defender que o Presidente tenha um braço armado no Parlamento para poder liderar o Estado. Não se trata foi esta a expressão. Eu sei, mas não se trata de um braço armado. O Francisco Sá Carneiro, o Dr. Francisco Sá Carneiro dizia que o sonho dele era um governo, um Presidente e uma maioria. E não era nenhum ditador. Era alguém que entendia que para as reformas que o país precisa, nós precisamos de duas coisas. De dar um murro na mesa, porque nós estamos numa degradação absoluta. Ainda agora se viu isto em relação à crise que estamos a enfrentar. O Estado está sem rei nem roque. Parece uma república das bananas, muitas vezes. Nós precisamos dar esse murro na mesa. 2.
Nós precisamos que haja um trabalho conjunto e não um trabalho de bloqueio entre Presidência, Governo e Parlamento. Isto significa que eu até estou em melhores condições do que outros de conseguir, por exemplo, no combate à corrupção, garantir que o Parlamento também faz o esforço necessário para que as reformas aconteçam e que cheguem a mim, enquanto Presidente da República, no sentido certo. Isso não chamar isso um braço armado, enfim, não é necessário. Mas onde é que traça essa linha entre essa influência construção de um bloco que seja e a interferência? É na construção de um bloco que seja para trabalhar em prol do país e não contra o país. Porque se nós andamos sempre de eleição em eleição, sempre com um poder a bloquear o outro, durante os próximos anos, claro, nós não vamos crescer e precisamos de crescer, nós não vamos ser mais transparentes e precisamos de ser, nós não vamos conseguir dar mais rendimento e mais pensões às pessoas e precisamos de o fazer. Sim. Portanto, o que se trata é de reproduzir, digamos assim, o próprio sonho de Francisco Sá Carneiro. Não me estou a comparar. Estou a dizer que é um sonho que Sá Carneiro tinha, que eu também tenho, que é de conseguirmos ter em Portugal uma maioria democrática que rume para o mesmo lado, do desenvolvimento, do enriquecimento de todos e da democracia. E isso obriga a um Presidente, a um Governo que trabalhe no mesmo sentido e a uma maioria. Não me parece que seja nenhum choque. A frase nem é minha, como digo, é do fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro. Sim, mas apesar de tudo são planos diferentes. Nós tivemos uma maioria no governo da AD, entre Passos Coelho e o CDS então de Paulo Portas. O Presidente da República era Cavaco Silva. Havia uma maioria, mas a relação institucional mantinha-se afastada de alguma maneira. O facto de serem da mesma área política não fazia com que o Presidente influenciasse o governo ou que tivessem... Mas também aqui há modelos de Presidente diferentes. Eu acho que também deve assumir isso ao país. O país sabe que não elegerá uma jarra de enfeitar. O país sabe... Cavaco Silva foi uma jarra de enfeitar? Não, estou a dizer o meu estilo. Não vou ouvir isso, é com o professor Cavaco Silva. Eu estou a dizer aquilo que eu farei. Ninguém quer um Presidente, André Ventura, para enfeitar, para servir de enfeite ou de quadro de moldura. Aliás, uma das razões que eu acho, pelo qual o meu opositor tem descido frequentemente nas sondagens nos últimos dias, é que as pessoas, pela primeira vez há muitos anos, desde há muitos anos, começaram a ouvir aquilo que ele pensava sobre as coisas que é nada. Que é, sobre saúde temos que juntar, sobre combate à corrupção temos que juntar, sobre aumento de pensões e de rendimentos temos que falar com as pessoas e juntar todos e eu ser do Palácio de Belém. Francamente, até o vazio em política, ao fim de um tempo, começa a ter que ter escrutínio e começa a cair nas pessoas, não é? Os poderes do Presidente, tal como os temos, e obviamente não vamos continuar a falar da necessidade de alterar a Constituição para tudo isso, falemos de uma questão daquilo que na verdade deseja para este cargo. O senhor há muito que defende este reforço. Que é um exemplo simples. Do Presidente da República diz, os poderes do Presidente da República. Se eu fosse Marcelo Rebelo de Sousa, eu ouvi o Governo primeiro dizer que eu não quero voltar à questão da tempestade, só quero dar um exemplo do que o Presidente podia e pode fazer diferente. Há uma crise como a que estamos a viver, o Governo reage, anunciando uma série de medidas. Essas medidas não passavam, no início, por exemplo, pelas portagens. Eu fui dos primeiros a dizer que sentido é que faz não haver eletricidade em zona nenhuma e os pórticos das portagens estarem a funcionar. O Governo vem depois de eu ter falado, dizer, bom, vamos isentar as portagens durante uma semana. Então o Presidente da República não deve dizer ao Primeiro-Ministro assim, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos com pessoas que continuarão a vir nos próximos tempos, a vir do Algarve, de Trás-os-Montes, de Lisboa, de Setúbal, para ajudar as pessoas. Faz algum sentido que num momento de crise como este se cobrem portagens a quem vai para ali. Mas isso é magistratura de influência, André Ventura. Eu percebo, mas deixe-me lançar algo que, enfim, na última entrevista que lhe fiz, o senhor já disse que não quer ser um Presidente corta-fitas, nada disso que quer ser. Nem acho que ninguém que vota em mim quer isso. Bom, o Presidente tem poderes, não é apenas um corta-fitas, mas é essa a expressão que tem usado. E na última entrevista que lhe fiz, o senhor identificou-se com um modelo francês semipresidencialista com poderes reforçados. No entanto, em 2019, o senhor defendia um regime presidencialista puro com a extinção do cargo de Primeiro-Ministro. Esse objetivo mantém-se ou foi abandonado? Não, o Chega teve uma evolução também, isso foi visto nas várias propostas de revisão constitucional que foram apresentadas, em que o que nós pretendemos e queremos apresentar é duas coisas. O Presidente da República tem uma legitimidade reforçada, porque é eleito com mais de 50%. Temos visto nos últimos anos que pode ser, e deve ser, uma voz influente na condução do país, mas também no escrutínio aos ministros, ao Governo e a garantias de integridade. Garantir que não há governos suspeitos de corrupção, que se mantêm em funções. Sim. Isto obriga a que o Presidente não seja, senão também não vale a pena pagar-lhe o salário. Se for para eleger uma figura que está lá sem fazer nada, não vale a pena estarmos a pagar o salário. Nem vale a pena o que gastamos com ele. Sim. Francamente, nem com ele, nem com a Casa Presidencial, nem com a função presidencial. Portanto, mas hoje já não faz esta defesa ou seja, Portugal precisa de um Primeiro-Ministro. O Chega apresentou uma proposta de revisão constitucional que foi há um ano. Temos que ser sérios. Isso foi há 6 anos. Houve uma evolução na revisão constitucional. Sim. E a última consagrava um equilíbrio de poderes com um Presidente mais interventivo, mas com a existência de cargos diferenciados. E que poder em especial escolheria que fosse fundamental para um Presidente? Olha, este que eu lhe estava a dizer, por exemplo, de fazer exigências, por exemplo, que o Governo governe de acordo com resultados. O caso da saúde é paradigmático. Olha, hoje é Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Por isso é que eu trouxe também este símbolo aqui, porque acho que é uma luta que nos deve juntar a todos, à esquerda, à direita, deve-nos mobilizar a todos. Uma das coisas que mais tem falhado neste último tempo é um Governo e também um Presidente da República que desistiram perante uma saúde que cada dia colapsa. Nós, quando temos doentes urgentes à espera 20 horas para ser atendidos, a saúde está a colapsar. Mas a saúde tem solução fácil? Quando nós temos, até no caso da oncologia, por isso é que eu lhe estou a dar este exemplo, que tinha sido estabelecido como meta do Governo, 25% dos casos, mais de 25% das pessoas que têm que ser submetidas a uma cirurgia oncológica
oncológica em Portugal passam o tempo legalmente previsto de espera, é 1/4 das pessoas, significa que falhámos. Pergunta, o que é que o Presidente da República pode fazer aqui? O Presidente da República pode e deve dizer ao Governo que tem que cumprir resultados e que tem que cumprir metas. Por isso é que ele é o chefe de Estado. E se não cumprir? Se não cumprir tem que ter consequência política. Que consequência política? A consequência política, primeiro, de ser exposto perante a opinião pública e, segundo, se isso chegar a esse termo, de que o titular da pasta, a política exige responsabilidade. Em democracia, os ministros, os secretários de Estado, devem ser responsáveis. Ora, se uma ministra diz que estabelece como meta para um ano ou 2 anos, reduzir os tempos de espera para cirurgia nos hospitais, e falham. E até no caso da oncologia, que é uma situação limite, que as pessoas, eu penso que todos já passámos por isso, com as nossas famílias, ou connosco, ou com pessoas próximas, ver a aflição das pessoas e um Estado que não responde, apesar de estar sempre pronto para lhes cobrar impostos. Então eu acho que o Presidente deve dizer, meus amigos, têm 1 ano para que este prazo seja encurtado. Se não acontecer, haverá consequências. Mas a responsabilidade última não é do próprio Primeiro-Ministro, André A Ventura? responsabilidade última é de todos os titulares políticos que têm funções. O Presidente deve ser exigente. Se não voltamos à questão que estávamos no início. Se um Presidente vê a saúde a degradar-se, se um Presidente vê erros de palmatória, como uma Ministra a dizer que não sabe o que é que falhou nem o que é que pode fazer melhor pelo país. Se vemos um Ministro ir à televisão dizer para os imigrantes que perderam a casa nos incêndios, os nossos, lá fora, tivessem seguro. Se não tiverem, paciência. Então o Presidente da República tem que ser capaz de dar um murro na mesa e dizer, meus caros, isto não pode continuar a acontecer. O Presidente Jorge Sampaio pediu... que E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa também, como Não, o sabe. Presidente Jorge Sampaio pediu que Armando Vara saísse por ser suspeito, Sim. por não ter integridade e não tinha. E o senhor vê-se a exercer Portanto, está preso. essa pressão sobre um governo nesse Se houvesse outros Sócrates e outros Armandos Vara, mas de certeza absoluta. Claro de Sousa, a estabilidade não pode ser conseguida a qualquer preço. Nós não podemos... Portugal tem um problema endémico de corrupção. Nós não podemos continuar a permitir que haja um conjunto de pessoas que, em vez de estarem para servir a causa pública, estão para se enriquecer à custa da causa pública. E eu já dei vários exemplos, até do ponto de vista da política mais partidária, de quando nós temos que ser exigentes desse ponto de vista, fomos, mesmo pagando um preço político. Eu acho que o Presidente da República, se vê situações de corrupção, de desvio de dinheiro, tem que agir. Não é uma questão de querer agir, é ter que agir. Deixe-me colocar-lhe uma questão, até para perceber um cenário, por princípio, como é que poderia reagir. Um Primeiro-Ministro sob investigação após denúncia anónima, que nega qualquer tipo de irregularidade, denúncia anónima de corrupção, aproveitando essa deixa, nega qualquer irregularidade, o Governo mantém maioria parlamentar, fica politicamente fragilizado e sob forte pressão da opinião pública. Que ponderação fará André Ventura enquanto Presidente? Primeiro exigirá consequências e explicações, que é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa não fez. Se estamos a referir-nos ao caso da Spin não Viva, mas podemos estar a referir-nos a outros que ocorreram. Os políticos têm os mesmos direitos que os outros. Há a presunção de inocência, direito à defesa. Eu não estava a falar do caso da Spin não Viva, não havia aqui nenhum Primeiro-Ministro suspeito de corrupção. Denúncias também anónimas, de irregularidades. Há uma suspeita, seja de corrupção, seja de desvio de dinheiro, seja do que for. Uma suspeita sobre aproveitamento próprio dos recursos públicos. Uma coisa que o Presidente da República pode e deve fazer, porque tem função e legitimidade para isso, é exigir explicações. É dizer, ao Sr. Primeiro-Ministro, tem os mesmos direitos de defesa em tribunal que todos os outros, mas tem que ter deveres acrescidos. E esses deveres são de transparência, de procurar explicar às pessoas o que está em causa e não enganá-las, de não procurar evitar que se consultem as suas declarações de património ou de rendimentos, etc. Ou seja, o Presidente deve fazer que os ministros, os presidentes dos governos regionais, que é uma coisa que falhou também, os membros do Governo, tenham que dar explicações. E essa explicação tem que ser minimamente credível e aceitável. E se não for? Quer dizer, no limite, mas nós temos que partir do pressuposto de que na cooperação institucional entre o Governo e o Presidente da República, feita uma exigência pelo Presidente da República, que o Governo também tem interesse em ir ao encontro dessa exigência. Será uma abordagem jurídica ou mais política? As duas, porque há questões jurídicas, de natureza jurídica, mas há questões aqui que são de natureza política. Quer dizer, se há suspeitas de que um Presidente de um Governo regional se anda a desviar para proveito próprio dinheiro do seu exercício de função pública e anda a usar esse dinheiro para comprar casas, para se enriquecer, etc., miraculosamente, sem ninguém perceber como, então o Presidente da República não tem que questionar, ser exigente e também, em alguns casos, pedir esclarecimentos. Olha, essa foi uma das falhas que o país todo teve e aí nem foi só o Presidente da República. Quando foi a Operação da Madeira, em relação ao Governo da Madeira, a grande crítica foi a Polícia Judiciária ter levado para lá meios militares. Não, então a grande crítica não devia ser que há titulares de cargos políticos que estão com suspeitas de enriquecerem estranhamente e em não sei quanto, e em pouquíssimo tempo. O problema era a Polícia Judiciária ter levado para lá aviões militares. Quer dizer, queriam que fossem como? Na TAP, com toda a gente a ver e a saber o que é que ia acontecer. Este é o tipo de exemplo de como o Presidente da República às vezes pode ter uma influência que não é simbólica, mas é de dizer nos momentos-chave de tensão da democracia. Eu estou ao lado da Justiça, eu estou ao lado de quem, das forças policiais, das forças de segurança, eu estou ao lado de quem está a fazer o trabalho do bem. E não darmos sempre a ideia de uma casta política que se protege. De que forma é que essas declarações podem ser vistas como uma pressão indevida sobre a Justiça? Pelo contrário, estamos a dizer que a Justiça deve ter os meios e a independência para poder trabalhar. E que não há sempre, como há em Portugal, uma casta política que se juntou para se proteger, que criou os meios legais para se proteger, que levou ao Parlamento e a outras instituições, que nomeou para instituições pessoas para os protegerem, e que hoje o que temos é um sistema político que está tão podre, tão corrupto... Portanto, falaria sempre de casos específicos, não teria qualquer problema em falar desses casos específicos. Tão decadente, um sistema político tão decadente, que criou uma casta de elites que, para se proteger a si próprio, fará tudo. Aliás, a razão de estarem contra mim é para eu pôr em causa essa casta de interesses. Quem é que está contra si,
André A Ventura? maior parte do sistema político, porque precisamente percebeu que está posto em causa. Mas E que parece será que é isso que posto em causa. justifica o resultado que teve na primeira volta? Bom, o resultado foi de vencer a direita toda, por isso é um resultado que é muito, que, enfim, é por isso que me permitiu estar na segunda volta. Agora vamos ver o que vai acontecer no domingo. Mas é também isso que, mas há na claramente sua, um sistema na de sua interesse. opinião, impedirá que vence esta Claramente eleição? um sistema, isso vamos ver. Nunca tomar o povo português como tonto ou como decidido. Não, é O povo português- o mesmo povo português que vota, português naturalmente, decidirá no em domingo consciência, em quem vai votar. na cabine de voto, e democraticamente, André Ventura, há uma larga fatia do eleitorado que não se revê em si. Essas pessoas são o sistema? Deixa-me só dizer isto. Eu vi também. Mas responda à minha Não, vou pergunta. responder. É porque responde sempre com a questão do sistema. Eu vi a entrevista do Dr. António José Seguro e deixaram-no falar muito mais. Estou a deixá-lo falar Ora. Mas foi completamente. completamente diferente. Falava, sem nenhuma interrupção. Não é verdade. Eu percebo, é verdade. Não é verdade. Eu percebo que eu também falo mais rápido e também tenho mais para dizer. E isso Não, também, ele falou isso também gera relativamente gera rápido. alguma interrupção. Mas responda-me só a esta questão para deixa-me podermos lá avançar. responder. Há claramente um sistema de interesses montado com medo e com receio de que a minha candidatura vença. Todas as elites se juntaram, da esquerda à direita, até pessoas que andavam a dizer há uns meses que o socialismo mata e o socialismo destrói, juntaram-se à volta do candidato socialista. Olha, Mas eu não estou a falar dessas pessoas, estou a falar dos eleitores, André isso Ventura. vamos ver. Isso Os eleitores. Isso não sabemos. Quem acha que isto está decidido está a menosprezar o eleitorado português. Vamos ver no domingo. Não é os eleitores. É o sistema de interesses que se juntou e desfila pelas televisões. Olha, também podia dizer, o militante número 2 do PSD apoia-me. Só que isso não foi notícia nas televisões. Desfila pelas televisões, mas o André Ventura também tem tido a sua cota-parte muito grande nas televisões, não é? Por falta de O militante número 2 da falar. AD apoia-me. Só que isso não passou nas televisões. Mas cada tipo que sai da caixa... Quem é que o apoia? O militante número 2 do PSD. Veio ao público dizer que me apoiava. Viu alguma última hora na SIC, na TVI, na RTP, na CMTV, onde for? Não. Porquê? Porque não interessa. O que interessa é dar ideia. André Ventura. Deixa-me lá dizer isto, senão eu não consigo. Sim, falar. sim. Para dar ideia de que há um sistema de pessoas todas, os chamados notáveis, que saíram de uma caserna qualquer, ou de uma caverna, alguns não apareciam há anos, mas de repente saíram para dizer eu estou ao lado do António José Seguro, deem-me lá um minuto de atenção. É tão E acha que isso vai mesmo influenciar aqueles eleitores Claro de Sousa. que hoje ainda, Claro de Sousa. Acho com aquele grau de rejeição que o André Acho Ventura sobretudo- tem, simplesmente não votam em si porque não se revêem no seu discurso? Acho sobretudo, primeiro têm medo que eu meta em causa os taxos e os interesses em que se moveram pessoas, nos o público últimos comum? anos. Não, os notáveis. Eu estou a falar do público comum. O público não sabemos ainda. Temos que esperar para ver qual público. Qual público? O público ainda não votou. O público votou na primeira volta e colocou-me na segunda. Mas vai votar no próximo domingo. E aí falaremos. Qual é a leitura E aí que fará? Isso é outra coisa. Eu estou a dizer outra coisa. Eu estou a dizer que os chamados notáveis acham que são donos do voto do povo. E até pessoas que andavam há pouco tempo a dizer que nunca queriam voltar para trás aos tempos do socialismo, conseguem agora apoiar um homem que dizia José Sócrates, estamos juntos, estamos unidos e vamos juntos para ganhar eleições. Quer dizer, eu nunca me vou esquecer que o Dr. Paulo Portas retirou o retrato do Freitas do Amaral da Sede, do CDS, porque foi para um governo socialista. Agora imagine apoiar um candidato socialista. Portanto, o que é isto? Isto é um sistema de interesses que está a defender-se a si próprio, está a defender os seus poderes. Eu respeito isso. Não venham a falar de povo português. É um conjunto de notáveis, de elites, etc., que está com medo de perder o seu lugar ao sol. No próximo domingo, o povo é soberano e dirá Eu a quem também. quer ver em Belém. Avancemos, porque temos já menos de 5 minutos. O Presidente da República, enfim, representa o Estado, comunica com outros líderes mundiais, e o senhor já chamou bandido ao Presidente do Brasil, já chamou corrupto ao Presidente de Angola, disse que o Presidente do Governo espanhol devia ser preso. Se for Presidente da República, pensa convidar alguns deles para visitar Isso é Portugal? muito interessante. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, não pode dizer que o Presidente da República do Brasil é bandido, quando é, e todos sabemos que é, e que está a deixar o seu povo na miséria, por isso é que estão vir tantos brasileiros para Portugal, essa é a evidência. O de Angola que enriqueceu à custa do seu povo, e é um tirano, não percebo qual é o medo de dizer isto, mas há um dado esse sim que temos como curioso, claro. Sabe quem é que ganhou as eleições nesses sítios todos? Sabe quem é que ganhou no Brasil, na Venezuela? Quem é que ganhou em Angola as eleições? Fui eu. Porque o povo português que lá está, a comunidade portuguesa que lá está, sabe bem que o que eu estou a dizer é verdade. Por isso, se eu perguntar assim, eu não gosto de estar com bandidos por regra. Não, a minha questão é, Portanto, iria convidá-los ou não? Uma coisa são cimeiras onde o Estado português tem que estar. Para Portugal. E o Estado português Não tem sítio que oficial de estar. Portugal. Eu sinceramente acho que ninguém ganharia com o Presidente Lula da Silva em Portugal. O Presidente Lula da Silva representa... Eu nunca faria a figura triste que foi feita no Parlamento português há uns anos atrás e contra a qual me opus, de termos um Presidente completamente com as mãos manchadas em corrupção, na destruição da democracia no Brasil, esteja cá. Deixa-me colocar então a questão de outra maneira. Se for um convite feito pelo Governo português, se for um convite feito pelo Governo português, não seu enquanto Presidente, o senhor vai ou não representar o Estado claro, nessas se a cada circunstâncias? minuto houver uma nova pergunta, eu não consigo responder nenhuma. Mas já não tinha terminado. Não tinha terminado, estava a terminar. sim. Está a ver, o António disse que eu podia desfilar tranquilamente sobre cada pergunta. Não, Eu não consigo. diga isso. Depois dizem assim, ele fala muito rápido e é muito intenso. Não, Claro, porque a cada momento eu vamos sou perder menos interrompido. tempo então responder. Deixa-me lá responder a isto. Eu acho que quanto menos bandidos tivermos em Portugal, melhor. Já temos cá muitos. Não precisamos de mais. 2. É incontornável e inegável que alguns destes dirigentes, apesar de serem presidentes dos seus países, são corruptos, tirânicos e são sanguinários. Portugal, como Estado, a relação entre Portugal e esses países não está em causa do ponto de vista económico e diplomático. Eles também certamente... Não está? Aliás, eles já se pronunciaram, vários deles, também não querem que eu ganhe. Mas não são os que votam, é o povo português. Claro que sim, mas se o senhor ganhar, Com não certeza, está O mesmo. Estado português sabe que, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista económico, nós temos que pôr o interesse do país acima de qualquer outra E coisa. isso significa o quê, André? Essa é uma coisa. Outra é nós darmos, do ponto de vista do exemplo e das relações de Portugal com ditaduras e tiranias, ou queremos os melhores exemplos. Eu prefiro exemplos de democracia.
porque Mas não acredito se muito, comprometeu. não é? Não se comprometeu. Vai ou não representar o Estado numa Com cerimónia? certeza. Isso não está em causa. Não está em causa. Isso não está em causa. É que não estava O claro Estado ainda. português está claríssimo. As pessoas que me conhecem, que conhecem o meu pensamento, sabem que uma coisa é dizer a verdade. Olha, eu nunca deixaria, Clara de Sousa. Ou seja, o Presidente André Ventura será mais contido do que o candidato André Ventura. Olha, o Presidente André Ventura nunca fará uma coisa. Nunca irá a outro país deixar-se humilhar. Nunca irá a outro país deixar que humilhem o Estado português, como Marcelo Rebelo de Sousa fez em Angola. Aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez em Angola, deixando um Presidente chamar-nos esclavagistas, colonialistas, ladrões, saindo lá a rir-se aos abraços com o próprio, foi uma vergonha, não foi para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Foi uma vergonha, uma humilhação a todos os portugueses. Agora eu pergunto, querem eleger um Presidente tipo António José Seguro, que certamente vai ser outro vassalo e outro amém a essas tiradas todas, ou querem alguém que, por uma vez, desde o 25 de Abril, vos defenda? Que defenda Portugal e os portugueses, que não tenha medo. E onde, Clara de Sousa, houver ataques a Portugal e aos portugueses, eu estarei lá para defender Portugal e os portugueses. Era isso que os nossos presidentes deviam ter feito. Os nossos antigos combatentes, os nossos militares, os nossos retornados das antigas províncias ultramarinas mereciam essa defesa, mereciam essa luta, não mereciam a traição a que foram votados nos últimos anos. No domingo há uma escolha, infelizmente não tivemos tempo para falar de outros temas que também eram importantes, mas são opções que se tomam. No domingo há uma escolha, não é apenas sobre ganhar ou perder. Se tiver um resultado mais alto do que o Chega teve nas legislativas, o que é que muda concretamente na sua atuação política a partir de Eu segunda-feira? percebo a questão, mas eu não estou mesmo focado nisso, Clara de Sousa. Eu estou focado em vencer eleições e, sobretudo, em dar ao país a imagem de que precisamos de um presidente diferente. E não de um presidente como temos tido nos últimos anos, que na verdade seja uma espécie de refém, de uma marioneta refém dos interesses instalados. É nisso que eu estou focado. Foi por isso que eu fiz a campanha toda baseada em temas que interessavam às pessoas, mesmo em temas que às vezes não são tão discutidos, como a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, da questão da violência doméstica e, obviamente, de temas que me são caros, como o combate à corrupção, da questão fundamental da falta dos jovens. Precisamos dos jovens em Portugal. Eu não vou olhar para os resultados do domingo como um exercício de tática partidária. Eu vou olhar para os resultados do domingo sabendo se o povo me deu a confiança de ser Presidente ou não, primeira questão. Segunda, qual foi a extensão dessa vitória ou dessa derrota. Não há vitórias antecipadas. E também num terceiro dado importante, que é se conseguimos, talvez pela primeira vez, mobilizar as nossas comunidades lá fora, as comunidades portuguesas, para saírem de casa e votar, porque apesar de não quererem que eles votem e de estarem a limitar o voto, eles são muito importantes nessa Mas escolha. um resultado forte serve para fechar um ciclo ou para abrir um outro? Um resultado forte serve sobretudo para abrir os olhos do sistema político. E serve sobretudo para abanar o sistema político em que estamos, que se deixou entrar num marasmo absoluto, em que todos são coniventes com todos, em que ninguém Quem são todos? quer... O sistema político, sobretudo dos dois partidos principais, que fez disto uma espécie de proteção mútua uns aos outros para que nunca ninguém seja responsável. Repare que mesmo agora, no meio desta tempestade, só para terminar, no meio desta tempestade, como tínhamos tido com os incêndios, falamos muito em novas comissões técnicas, as pessoas acabam de morrer, acabam de perder a sua vida, o seu património. PS e PSD dizem sempre a mesma coisa. Mais um estudo, mais uma comissão, mais não sei quantos taxas para tipos do PS e do PSD irem estudar durante... Acha que não ajuda a resolver nada? Nós precisamos de um Presidente que diga assim, meus senhores, tem que haver responsabilidade. E responsabilidade significa que, se no meio de crises há pessoas que não as sabem gerir, têm que ser responsabilizadas. E significa também que quem aproveita crises, ou mesmo fora de crises, para roubar o país, nós temos que ser firmes e temos que garantir que essas pessoas são punidas. André. Eu quero ser o Presidente que dá um murro na mesa, um abanão no sistema político. Confiem em mim. André Confiem em Ventura, mim. muito obrigada. Foi a sua última entrevista. Muito obrigada por ter estado na SIC. A campanha continua na estrada até à próxima sexta-feira e no próximo domingo os portugueses são de novo chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da República. Estou incrédulo. Eu recebi uma mensagem antes de entrar em live. E nessa mensagem foi-me dito que houve alguém, que eu não sei quem foi, tinha achado que tinha sido uma entrevista muito equivalente àquela que foi feita ao Seguro, tinha achado que a Clara Sousa tinha tido uma postura muito cordial, muito idêntica àquela que tinha tido com o Tozer em Seguro, ainda tinha achado que André Ventura tinha feito toda uma entrevista muito colado a querer ser candidato nas legislativas e não ao ser candidato para estas presidenciais. Como vocês sabem, vou sempre tirando notas. E acho que estas notas que as tiro principalmente para depois poder dar a nota final. Mas vejam comigo, logo na primeira questão, veio falar sobre os valores que eram dados na crise, o que é que o André Ventura achava, o que é que o André Ventura não achava. Ora bem, então se ela veio falar sobre os valores que são dados que foram dados agora para a crise, os 2 mil milhões e meio e a forma como foram dados e etc. Portanto, estamos aqui já com uma primeira pergunta. Isto é importante para nós depois percebermos quem é que anda por aí a comentar as coisas aqui no YouTube. Estamos já com uma primeira pergunta em que ela própria tenta colar André Ventura àquilo que é a governação. Portanto, primeira pergunta de legislativas. Até vou aqui tomar nota. Legislativas / presidenciais, 0. O que é que o André Ventura faz? O André Ventura diz que ele tem de estar onde é necessário, mostra quais é que eram as soluções que eram necessárias, defende que tem de haver mais ação, defende que considera uma vergonha, acho que foi aqui nesta parte, ajudar as pessoas a evitar mortes. Portanto, uma conversa em tudo muito presidencial, a dizer até mesmo que 500 euros por pessoa que não era nada. Pronto, ele atacou fortemente o governo pela falta de resposta, disse que a resposta não foi à altura, considerando aquilo que nós pagamos em impostos. Portanto, eu acho que ele consegue lhe dar uma resposta neste ponto presidencial, em que ele diz, ele
há aqui uma coisa que nós temos mentalizado uma vez por todas e é bom que vocês percebam. Embora não esteja muito bem definido até que ponto é que o Presidente da República pode ou não, até que ponto é que pode ou não ir, ou melhor, não está definido para os portugueses. O Presidente da República é quem tem bomba atómica na mão. O Presidente da República é aquele que é eleito por todos nós para fazer o escrutínio, até mesmo ao Governo. Portanto, é o maior representante que nós temos. Se é o maior representante que nós temos, ele tem toda a legitimidade para agarrar, fazer um telefonema para o Primeiro-Ministro e dizer assim, ao artista, 500 paus dados às pessoas, é zero. Ainda por cima, vis dizer, só dás os 500 paus para o mês que vem. Tu não, o Ministro da Coesão Territorial, é um incompetente do pior que há. O mesmo incompetente que veio dizer que todos os imigrantes tinham de se agarrar ao seguro para reparar as suas casas, não iam ter apoios. Vir agora dizer que as pessoas este mês têm o dinheiro do ordenado que receberam, depois para o mês que vem é que recebem o apoio. Isso não é nada, pá. Tal qual como não é nada. Estás a pedir para as pessoas se inscreverem através de um portal de internet, quando as pessoas não têm internet, não têm luz, não têm porcaria nenhuma. Portanto, continuamos na mesma. Continua a não ser nada. Este é o trabalho do Presidente da República. É fazer o escrutínio, é chamar a atenção quando é necessário. Portanto, tivemos uma resposta presidencial para uma pergunta governativa. Foi giríssimo. Acho que o André Ventura teve top. Não há nada a apontar. Pode haver por aí pessoas que depois vão dizer que ele poderia ter sido mais agressivo nas respostas. Eu sinceramente não concordo. Eu acho que ele teve muito bem. Ele teve como candidato a Presidente da República. Ponto. Ele ainda lhe pergunta onde é que acha que tem de haver mais dinheiro. Ele, e bem, é quando chama a atenção que não pode estar, um apoio imediato não pode estar aqui preso por uma avaliação da CCDR. Senão, a CCDR, vocês não conhecem, mas aquilo é composto por um grupo muito pequeno de pessoas. Aquilo ia ser um filme, é só mais uma forma de andar aqui a alimentar taxas e taxinhos. Portanto, é aqui que ele mete essa do ministro ter dito que as pessoas só recebiam para o mês que vem e que este mês tinham de ficar com aquilo que tinham recebido dos seus ordenados. Faz então aqui, à Ministra da Administração Interna, faz-lhe aqui um ataque. Portanto, não sabe qual é que é o Plano Nacional de Proteção Civil, quantas pessoas é que já morreram até o momento, quantas pessoas é que vão ter de morrer, quer dizer, portanto, ela aqui, a Ministra mostra-se uma nulidade e todos nós vimos isso nas imagens, eles já se dão ao luxo de virem para a televisão e de não conseguirem dizer nada, zero. Portanto, isto só demonstra a falta de qualidade e a falta de capacidade não só do Ministro da Coesão Territorial, assim como da Economia e Coesão Territorial, assim como da Ministra da Saúde, que já tinha sido aqui amplamente batido no canal, e agora também veio a Ministra da Administração Interna, que não quer ficar atrás deles, portanto já que é um, são todos, então ela também veio fazer figura a mostrar aquilo que é. A seguir, ali bem, ainda vem criticar o posicionamento do martelo traidor. Ora bem, então Presidente da República, quando nós estamos em estado de calamidade, tudo estragar, tudo partido, ainda hoje estive ali um bocado, consegui ver televisão, estive a ver o parque campismo, um parque campismo ali daquelas zonas, acho que era São Pedro Moel, estava tudo arrancado, aquilo parece que passou por ali, sei lá o quê, e o Presidente da República vai-se embora para o Vaticano, e lá o Presidente, ou o Comandante da Proteção Civil, ou o que é, foi-se embora não sei para onde. Quer dizer, isto é um país sem rei na roca, isto é um país perdido, é um país que está deitado ao abandono. E acho que o André Ventura, e aqui e bem, mete todas as respostas. A dizer, se ele fosse Presidente da República, é óbvio que ele não vai governar, é óbvio que ele não tem poder direto sobre essas instituições, mas também é óbvio que ele agarra, sabe porque do telefone, liga, mesmo para o gajo lá da Proteção Civil, e diz: "Oh menino, mas tu pensas que vais aonde, pá? Tu tens o país todo pendurado em cuecas e tu vais-te embora, estás bem da cabeça, não?" É a primeira coisa. Tal qual como este tipo de ministros não irão, de certeza absoluta, estar em funções, ou então se estivessem em funções iriam ser chamados à atenção. Porque aquilo que se passa, principalmente com o Ministro da Saúde, é uma vergonha. E deixa bem claro que há qualquer coisa ali por trás em que ela está muito mais firme que uma sapata de um prédio não sei quantos andares. Portanto, há ali qualquer coisa que ela está mais firme que sei lá o quê. Ela não se vem embora, não é por falta de, não é por ser capacitada para estar na função onde está. Ela só ainda não se vem embora porque por algum motivo Montenegro não a pode mandar embora. Portanto, ela aqui pergunta-lhe o que é que ele faria como Presidente da República e ele respondeu, e bem, escrutínio, proximidade, resolver a questão da proteção civil, resolver a situação do Ciresp. Ele não vai forçar bloqueios, era a parte aqui escrevi pequenino, não iria forçar bloqueios, mas sim iria fazer o escrutínio, e fazendo o escrutínio iria obrigar a que tudo fosse falado. E é neste momento em que ele aproveita para dizer, e bem, algo que eu já tinha dito aqui no canal, que me deixou muito, mas muito incomodado, foi que o Tosero, inseguro, em dada entrevista disse que ele ia ser fiel ao Primeiro-Ministro. E eu nessa altura atirei-me aqui aos arames e disse mil e uma coisas, e disse que não tinha a menor dúvida que André Ventura iria ser fiel sim aos portugueses e não ao Primeiro-Ministro. E foi giro, porque ele hoje veio fazer essa declaração. E foi aqui que ele aproveitou para fazer. Portanto, eu vou ser fiel aos portugueses, não tenho obrigação nenhuma de ser fiel ao Primeiro-Ministro, muito pelo contrário. Ele tem de obrigar o Primeiro-Ministro a também ser fiel aos portugueses.
que é que eu quero dizer com isto? Já estamos aqui com uma, duas, três, 4 perguntas. E nessas 4 perguntas, todas as perguntas, foi sempre a tentar, não, só uma, 3 perguntas, aliás. 3 perguntas foi a tentar empurrar André Ventura para a parte, para a parte das legislativas, e só uma pergunta é que foi presencial. André Ventura respondeu bem na pergunta presencial de forma presidencial, e na minha opinião, todas as perguntas que fizeram, aquele encostar às cordas, encostando ao Poder Legislativo, ele conseguiu responder bem com escrutínio e a chegar-se ao Poder Presidencial. Portanto, ela aqui faz mais uma pergunta que é: e o futuro do Chega? Como é que vai ser o futuro do Chega? Aqui podemos considerar que foi uma pergunta partidária, mas o futuro do Chega está diretamente ligado com a parte legislativa, não está ligado com a parte presidencial. Portanto, é partidária legislativa, mas temos sempre de contar com esta pergunta como vindo para aqui para a parte legislativa. Ele disse bem que não ia continuar a ser o presidente do Chega, não deve, pode, mas não deve, como presidente tentar distante dos partidos. No entanto, iria fazer com que as coisas corressem na velocidade certa, portanto iria convocar eleições, vai dar tempo para aparecerem as muitas candidaturas que poderão vir a existir, vai dar tempo para que as candidaturas sejam trabalhadas e depois, quando forem eleições, há de ser eleito um novo presidente para o Chega. Meus amigos, já disse isto aqui algumas vezes, eu não tenho a menor dúvida, vão aparecer muitas candidaturas, muitas, quem diz muitas diz 4 ou 5 candidaturas, não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho essa dúvida porque eu acredito que existe democracia dentro do Chega. Eu acredito que dentro do Chega existe a capacidade das pessoas dizerem que querem ir. Isto aqui não é o Partido Comunista em que chegam lá e dizem quem é que vai ser e pronto. Isto aqui não é o Partido Socialista, pouco melhor, mas muito obrigado, mas pronto, aquilo mais ou menos é a mesma coisa. Isto aqui não é o PSD. Aqui existe democracia plena. Portanto, quem se quiser candidatar, candidata-se e depois, logo se vê. Há uma certeza que eu tenho, é quando chegamos ao fim, todos se vão juntar para dar seguimento ao partido e para dar força ao partido, para estarmos fortes nas próximas legislativas. E esta é a minha. Isto é aquilo em que eu acredito. Portanto, ainda lhe vieram outra vez perguntar se ele iria tentar mostrar quem é que ele apoiava, e ele disse logo que não, isso não faz sentido. O partido tem de seguir o seu caminho e os militantes do Chega, os 83 mil e qualquer coisa, é que vão ter de decidir. Portanto, acredito que mais uma vez ele teve à altura. Aqui ela volta outra vez a tentar lhe passar uma rasteira, quando lhe pergunta se ele ainda defende que o Presidente da República deve ter um braço armado, que deve ser o Primeiro-Ministro. Ele diz que não, ele diz que mais uma vez que os portugueses sabem bem qual é o estilo que ele tem, sabem bem a forma como ele quer ser interventivo e arranjar soluções. Temos de acreditar que ainda temos salvação para Portugal, já não vai ser fácil, mas vai cá estar para o fazer. E também diz nesta altura que a grande diferença que está a existir a nível de sondagens só revela aquilo que toda a gente já viu, que o Tó Zero inseguro está a cair por falta de respostas, por um vazio político enorme, a única coisa que ele está a fazer é representar este novo apoio que ele teve da maçonaria, porque na primeira volta quem apoiavam era o outro socialista, que era o Capitão Higo, né, o Gouveia e Melo. Como o Gouveia e Melo ficou para trás, eles agora vieram apoiar o ex-socialista, que eles estão sempre ligados ao socialismo social e social-democracia, PS2, é sempre a mesma coisa. Portanto, e vieram apoiá-lo com toda a força e o sistema todo. O homem hoje em dia tem, por isso é que vocês o veem tão vermelho, tão aflito, porque o homem hoje em dia tem todo o sistema corrupto, bafiento, às suas costas. Todo o sistema está dependente dele. Todo o sistema está a tremer e está a pressioná-lo para ele não cometer erros, para ele ter boas entrevistas, para ele ter bons posicionamentos, para ele não vir aos debates, para ele não aceitar fazer os debates. Tudo porquê? Porque eles têm de se defender. Portanto, aqui temos mais uma pergunta. Esta pergunta é uma pergunta com rasteira. Eu aqui nem sequer a vou definir muito bem, mas está a tentar colá-lo novamente à parte governativa e tirá-lo da parte presidencial. Mais do mesmo, e ele teve muito bem na resposta, mais uma vez. Portanto, a nível ainda veio com a história do modelo francês e se ele achava como acho que há uma declaração qualquer dele em 2019 a dizer que o Primeiro-Ministro deveria deixar de existir, devíamos ter um modelo mais parecido com o modelo francês, mais presidencialista. Ao que ele disse que não, que as instituições estão bem montadas. Aliás, na última proposta que fizemos à revisão constitucional estava bem patente aquilo que é a nossa opinião e como as coisas devem se manter. O Presidente da República deve sim ter mais intervenção no papel governativo, mas principalmente a título de escrutínio e a título de não deixar que a corrupção esteja a evoluir como está a evoluir. Pronto, foi mais por aí. Portanto, aqui mais uma resposta em que vem a colá-lo à parte das legislativas, portanto 5, e ele mais uma vez com uma resposta presidencial à altura. Portanto, se a seguinte lhe pergunta se ele se vê a fazer pressão no governo, ele diz bem
que há de ter de fazer pressão contra a corrupção, há de ter de fazer pressão contra tudo aquilo que esteja errado, e esse é o trabalho dele como Presidente da República, que é fazer o escrutínio. Até que ponto é que ele poderia fazer alguma coisa desse escrutínio antes dos tribunais darem uma resposta final? E bem respondeu que aquilo que tem de ser feito é uma forte pressão sobre os governantes que estejam visados em algum processo para eles saírem a tempo e horas, portanto, mais que justo, mais uma boa resposta. A seguir ele vem perguntar se ele depois iria falar abertamente sobre tudo. Ele disse claro que iria falar abertamente sobre tudo, porque as pessoas estão a votar nele, sim, para ele falar abertamente sobre tudo e para defender os portugueses, e não para andar a defender os políticos. Mas ela entraria aqui com uma resposta que eu acho que cá está, é a grande diferença, e vocês viram, portanto, tudo quando foi respostas que o André deu, percebeu-se que não eram perguntas que fossem pré-feitas, percebeu-se que não havia teleponto, conforme se percebeu que havia, é que com o Tozer inseguro percebia-se claramente que havia teleponto, e agora com o André Ventura percebeu-se que não havia teleponto. E depois vê estas perguntas baixas, brejeiras, que nada mais são do que tirar qualidade ao debate e gastar tempo do debate. Isso é que me irrita, é porque obrigam-no a gastar tempo a responder a perguntas básicas, em que perguntou-se quem não votar em si, se quer dizer que essas pessoas que não votam em si também são do sistema. Ele deixou ali bem claro. Deixem-se de coisas. Toda a gente sabe quem é que é o sistema corrupto e bafiento e nojento que temos às costas. Toda a gente sabe quem é que está por trás desse sistema. Toda a gente sabe quem é que tem fortes capacidades para manipular esse sistema. Toda a gente sabe o que é aquilo que está a acontecer e só não vê quem não quer. E o André voltou outra vez a dizer o mesmo. Ele não vai ser uma jarra, não vai ser um corta-fitas, e não estejam à espera, votando André Ventura, que as coisas fiquem conforme estão. Aquilo que ele vai ser um Presidente da República disruptivo, portanto ele vai romper com o sistema, ele vai voltar a romper com o sistema. Vai haver muita coisa que vai ser posta a nu, vai-se descobrir muito, vai-se destapar muito buraco. É uma vergonha que esse sistema que existe hoje em dia faça coisas, eu não sei se foi aqui que ele disse ou não, mas por acaso até foi. Que é uma vergonha que este sistema que existe hoje em dia esteja a controlar tudo, estão a controlar tanto o governo, como estavam a controlar o Presidente da República, como estão a controlar os jornalistas. E a grande prova disso foi que os jornalistas têm dado palco a toda e qualquer pessoa que chega a dizer que vai votar contra André Ventura. Não é votar no Tozer inseguro, é contra André Ventura. Mas quando o número 2 do PSD veio dizer que apoiava a candidatura de André Ventura e que ia votar em André Ventura, o que é que aconteceu? Mal se viu na televisão ou nem se viu na televisão. Todos os outros é que são notícia, portanto. Aqui ele mais uma vez esteve excelente, não há nada a apontar, e ela volta-lhe outra vez a perguntar, mas o público é que é o sistema, até que ele teve de sair um bocado, responder-lhe um bocado mais rígido, mas qual público? Os portugueses é que vão votar, e os portugueses sabem quem é que é o sistema, e os portugueses vão mostrar aquilo que querem. Ao que ela responde, o povo é soberano, mas no caso de ser Presidente da República, como é que vai ser com o Presidente dos Estados do Brasil, de Angola, até mesmo de Espanha, ou seja, o chamou de corruptos, ladrões, etc. O que é que vai fazer em relação a visitas institucionais? E ao que ele disse, eu vou ser claro como a água, portanto, eu aquilo que sou pela frente vou ser por trás, aquilo que sou por trás vou ser pela frente. É óbvio que se tiver de estar com eles institucionalmente e cumprimentá-los até o poderei fazer, mas vou-lhes dizer na cara que eles são corruptos, são ladrões e que não são bem-vindos no nosso país. E vamos manter as ligações que tivermos, mas é assim que devem funcionar. Portanto, mais uma resposta ao mais alto nível. Aliás, é mesmo nesta altura em que André volta-lhe a dizer que se elegerem Presidente da República sabem bem quem é que estão a eleger e sabem que ele vem com esse objetivo de limpar e de não ter ligações com sanguinários nem com ditadores, nada do género. Depois pergunta-lhe se ele como Presidente da República será mais contido, ao que ele responde logo roda no ar a dizer não, obviamente que não, os portugueses sabem quem é que estão a votar, sabem que eu sou assertivo, sabem ao que venho. O seguro vai ser um vassalo do sistema, o seguro vai ser um vassalo do Primeiro-Ministro, o seguro vai ser tudo aquilo que nós já estamos fartos aqui a dizer que ele vai ser. Um corta-fitas, uma jarra do Belém, não vai ser e andar a passear, não vai ser mais além disso, enquanto André Ventura não. André Ventura vai meter os pontos nos is e vai obrigar o governo a trabalhar. E depois ele diz aqui uma frase que mais uma vez me tocou: eu vou defender Portugal e os portugueses, não vou defender o sistema. Portanto, meus amigos, não há dúvidas. E depois aqui a jornalista vem mais uma vez com uma pergunta da Tanga a dizer isto, o resultado mais alto, será-lhe bom para as legislativas, qual é que será aqui o objetivo? Portanto, ele mais uma vez veio dizer que não está minimamente preocupado com isso, já venceu na primeira volta o campo à direita. É óbvio que neste momento nem se consegue comparar com aquilo que são os votos que existiram na restante direita, porque se formos umas relativas é óbvio que a AD vai a votos, é óbvio que a IEL vai a votos e neste momento não está lá ninguém a ir a votos. Portanto, isto é umas contas que não fazem sentido, não servem de barómetro. Aquilo que serviu realmente de barómetro são as percentagens que ficaram da primeira volta, em que infelizmente ainda contaram lá com o Coutrinho, que o Coutrinho até conseguiu buscar ali alguns votos. Só conseguiu porque as pessoas não estavam à espera que ele fosse o que fosse, mas pronto, é o que é. Portanto, mais uma vez André aqui esteve muito bem
E a única coisa que ele acabou por ter de responder, que a pergunta foi tão insistente, foi com um resultado forte, serve só para mostrar que as pessoas querem realmente romper com o sistema. E para acabar, ele disse uma frase linda, que vai ser o Presidente da República que vai dar o murro na mesa. Meus amigos, isto tudo para vos dizer que, mais uma vez, André Ventura teve excelente. Eu até posso aceitar que tenham dito que talvez Clara Sousa não tenha sido tão agressiva como já foram os outros jornalistas, mas ela não foi imparcial. Ela não foi nada imparcial. Ela comportou-se como uma lacaia do sistema, conduziu as perguntas, teve a coragem de chegar ao final e dizer: gostava de ter aqui mais tempo a fazer outras perguntas, mas as escolhas são as que são. Quem escolheu os temas foi ela. O André só gastou tempo para responder e para mostrar às pessoas aquilo que tinha de ser dito perante aquela resposta, perante aquela pergunta que ela tinha feito. É óbvio que se ela pergunta por alhos, ele vai ter de mostrar porque é que não podem ser alhos, mas tem de ser cebola e tem de ser coisa. Agora, não pode ir falar na carne assada, não é? Portanto, tem de haver, ou não pode ir falar em mecânica. Portanto, tem de haver aqui uma separação. E ela, quando faz as perguntas que faz, e isto é que eu queria chegar ao ponto de vos dizer, ela, quando faz as perguntas que faz as perguntas de forma cirúrgica, para encostar, porque ela é que começa a pergunta, o André tem a responder. Ela faz as perguntas de forma cirúrgica para encostar André Ventura a dar respostas que tenham a ver mais com o governo do que propriamente com as presidenciais. A mim só me assusta é como é que depois vêm por aí certos comentadores, até mesmo aqui do YouTube, que ao que parece vieram dizer que André Ventura tinha se inclinado muito mais para respostas do aspecto governativo do que do aspecto presidencial, quando está completamente errado. André Ventura respondeu às perguntas que lhe fizeram. É óbvio que gastou tempo, é óbvio que gostaria de ter muito mais tempo para falar de outras coisas completamente diferentes e mais direcionadas sim para o cargo presidencial, mas não lhe foi dada essa oportunidade mais uma vez. Portanto, se assim quisesse fazer um bom trabalho, fazer uma entrevista a André Ventura, muito provavelmente teriam de chamar para fazer essa entrevista Pedro Santana Lopes, porque já vimos que Clara de Sousa é só mais uma vendida do sistema e com ela nada muda. Discordo completamente daquilo que me disseram que tinham sido os comentários de certos comentadores aí aqui do YouTube. Cubra a cara de vergonha da entrevista que foi feita ao futuro Presidente da República de Portugal. Eu só espero que estes lacaios do sistema que muito têm tentado denegrir a imagem de André Ventura, que se venham a arrepender daquilo que estão a fazer. É o mínimo, amigos. Agora, lembrem-se sempre de uma coisa. Vocês veem tudo quando seja partidos políticos, vocês veem os lacaios do sistema, que é estes jornalistas, vocês veem tudo quando esteja ligado a instituições, toda a gente diz mal de André Ventura, toda a gente diz que a democracia está em perigo. Toda a gente diz. Mas o que é certo é que a democracia está em perigo quando se tenta influenciar os votos do povo. A democracia está em perigo quando se é imparcial a fazer perguntas a dois candidatos ao mesmo lugar. Porquê? Porque eles estão a manipular a opinião pública. Eles continuam a manipular a opinião pública. E cabe-nos a nós. Conseguimos partilhar ao máximo este vídeo. Conseguimos comentar e dar likes, que é para ver se consegue chegar a muita gente. Mas acima de tudo, meus amigos, aquilo que eu vos pedi no início, aquilo que eu vos tenho pedido nos vídeos todos. Peço-vos, por amor de Deus, peço por favor, agarrem nestes vídeos e mostrem a pessoas que não tenham acesso às redes sociais, que não tenham acesso ao YouTube. Mostrem. Quando falem um bocadinho, e se as pessoas começarem a martelar muito no Chega, agarrem, mostrem o vídeo do Pedro Santana Lopes, que ele está aqui no canal da entrevista, e mostrem esta análise, que é para as pessoas verem a diferença. Eu fiz questão de comentar todas as perguntas, mesmo para não haver dúvidas, mesmo para não restarem dúvidas, daquilo que estava a ser mal feito, para posicionar a lacaia do sistema no sítio onde ela tinha de estar posicionada. E mais me irrita, pá, alguém que se diz imparcial não pode fazer um comentário positivo a esta entrevista. Alguém que se diz imparcial tem de condenar o estar-se a fazer perguntas cirúrgicas para se encostar um candidato à presidência da República ao poder governativo. Temos de condenar. E é isto que as pessoas têm de perceber. Portanto, mais uma vez, agradeço-vos, não vos vou ocupar mais tempo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar comentário, deixar o famoso like e, acima de tudo, partilhar muito o vídeo e mostrar o vídeo a quem vocês conseguirem mostrar. Muito obrigado, em breve vão sair mais vídeos, não se esqueçam, praticamente todas as noites temos lives e as nossas lives são sempre uma animação, portanto, conto convosco na live. Muito obrigado por tudo, até já.